Vem vadia, vadia meu Deus. 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 Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Vem vadia meu Deus. Vem vadia, vadia meu Deus. Bonito é ter uma... Que maravilha, Itelvino, conversar contigo. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Cecília Meirelles. Converso com o Itelvino Ian, escultor, que trabalha com madeiras mortas em uma escultura de formas orgânicas. É totalmente diferente do convencional. Então, todo mundo, quando fala em escultura, imagina o figurativo, né? O que é o figurativo? Figurativo seriam imagens, né? De santos, pessoas, bustos, animais, enfim, né? E a grande parte quando fala em escultura, relaciona diretamente a isto. Né? Então, o orgânico é totalmente abstrato, né? E não gosto de colocar como abstrato, mas não deixa de ser, né? Porque as formas levam a, muitas vezes, as pessoas visualizarem uma imagem de alguma coisa. E nunca coloco um nome na minha obra. Apesar de que muitas vezes parece que pede, né, um nome, mas não coloco porque eu estaria induzindo aquilo que as pessoas veem, né, a pensarem e sentir por mim. Eu quero que elas sintam. Que elas nomeiem. Exatamente, que elas sintam, que elas tenham uma afinidade com a obra, com o movimento, com a peça em si. Bom, para a gente te conhecer um pouquinho mais, né? Conhecer o autor, tem obras tuas aqui no Museu de Arte de Montenegro. Tem. Tinha no aeroporto, no saguão. No aeroporto era durante 30 dias sempre, uma vez por ano, durante 30 dias. Um espaço, criado uma parceria com a Infraero, né? E eles me cediam um espaço, né? Onde 30 às vezes ultrapassava até, né? Ia 50 ou 60 dias, né? Conforme. E essa foi uma intenção que eu sempre tinha, de um espaço que nem o aeroporto, da onde as pessoas não eram convidadas para olharem o trabalho, como num vernissage ou numa exposição. Não tinha uma intenção. Não existia. E as pessoas, por um acaso, estariam ou chegando, ou indo, ou pegando algum familiar ou algum amigo, né? E então iam se deparar com a obra, né? E obra convidava. A obra convidava, exatamente. E naquela época passavam pelo aeroporto em torno de até 6 a 8 mil pessoas dia. Então eu sempre pensei se 10% disso, ou menos até, visse, era muito interessante, né? E aconteceu. Eu tinha depoimentos, você me deixava um caderno, né? Às vezes preenchia em 30 dias 4, 5 cadernos, né? De depoimentos de pessoas do país todo e fora do país. Conta um pouquinho pra gente
tua trajetória. De onde surgiu isso? Onde é que tu mora? Né? Qual foi a tua referência para começar a fazer arte, escultura? Moro no interior, né? Exatamente aí que nasceu. Um cafezinho? Pode ser. Até onde continuo, né? Trabalhando no mesmo espaço onde nasci e cresci. E o interesse pela escultura, pela obra, é uma coisa que não tem muito, né? Porque eu lembro dos 10, 12 anos onde eu guardava madeiras que me chamavam a atenção pela forma, pelo movimento, de muitas vezes de cercas ou coisas assim, que eram retiradas por já estarem estragadas. Eu reservava, e como isso normalmente era reutilizado em fogão, forno, coisa assim, né? O que eu fazia? Queima? Eu guardava porque eu achava interessante. E aí começava a mexer. Isso é uma coisa que estava dentro de mim. Eu eu sou autodidata, sempre tive interesse por arte, desde essa época também, sempre procurei literatura, revistas, tudo que se relacionava à arte, não só a escultura, mas pintura, música, sempre tive uma relação. E na tua família, no teu meio, tem isso? Qual foi a tua ou não? Não, na minha família tem, por parte do meu pai, tem gente com formação em artes, tem coisa assim, mas nada a ver com a minha arte. E naquela época não, né? Aquilo, claro, o interesse de saber, de conhecer mais, cada vez foi se ampliando, mas começou pelo interesse do movimento. E como é que as pessoas te viam? Como é que tu te sentia em relação a isso que era só teu, que é a arte? Minha mãe, que era minha grande fã, gostava. Na escola, normalmente, os professores de arte também achavam interessante, né? Mas isso foi crescendo, claro. E aí, imagina, eu tenho 67 anos, né? Imagina, vamos dizer, há 57 anos atrás, né? Se hoje ainda as pessoas têm uma certa dificuldade em ver, em observar, né? E colocar como arte, né? Imagina aquela época, interior, né? Uma região totalmente agrícola, né? As pessoas tinham dificuldade. Claro que eu não fiquei todo o tempo, trabalhei em outras áreas e tudo, mas nunca deixei. Aí, claro que uma certa época, aquilo era tão forte dentro de mim, que acabei chutando o balde de todas as outras coisas e parti profissionalmente para a escultura. E é um desafio, né? Porque a vida muito de artista... grande, muito grande. É? Até hoje continua sendo muito grande. Porque a gente tem dificuldades no todo do país em questão de arte, mas a gente tem uma dificuldade muito maior aqui no sul, né? Onde as pessoas não têm essa tendência tão forte em relação à arte. É muito mais fácil, muitas vezes, um arquiteto, um decorador ou uma galeria procurar arte no centro do país ou no norte do país do que algum artista daqui, né? Então, essa realidade ainda existe, né? Até hoje. E claro que quando eu comecei as pessoas viam de uma forma meio estranha, né? Mas hoje não, hoje os próprios agricultores, quando tem uma árvore morta, morreu, eles avisam, dizem, olha, caiu. Mas que maravilha então, isso! Não é só... Mas que maravilha isso!
isso acontece Levou um tempo, mas isso foi muito, mas acontecendo. hoje é reconhecido. Sinto, através dessa atitude. Aham. Porque assim, né, com outros artistas que a gente já entrevista, é uma coisa que a gente comenta sempre, que a arte, ela entra na pessoa, e a pessoa nem sempre gosta, não é? Quando tu disse que tua obra estava lá no aeroporto e que, né, as pessoas se deparavam, elas não iam numa vernissagem ou numa Uma galeria de uma arte. galeria, né, numa exposição. Isso. Elas se deparavam com aquilo. Né? E aquilo, a arte é isso, a arte transforma o sujeito numa outra pessoa, e aí sem ele, às vezes, pedir. Né? É o caso da música, da pintura e da escultura. Mas isso é uma coisa que nós temos muito, né? Como humanos, né? Porque desde a época das cavernas, né? A arte sempre existiu. O pictórico, né? Então, através de pinturas, né? Onde eles expressavam o dia a dia, né? E por que isso? Porque estava neles. O que eles utilizavam? Tintas de madeira, sangue, ou qualquer coisa que pudesse, né? Fazer um desenho, uma pintura. E muitas, claro que em madeiras não se encontra, porque acabava apodrecendo e tudo mais, né? Se tinha a perda disso. Mas em pedra ainda se encontra coisas que foram esculpidas, né? Até é uma conversa mais filosófica, assim, né? Mas essa falta de sentido do humano, não é? Deixa esse vazio que precisa ser colocado em algum lugar, que precisa ser moldado, que precisa ser entregue para o mundo de um outro jeito, para não ficar tão triste. Exatamente, né? Exatamente. E isso vinha de uma época onde não se sabia, não se tinha, né? Noção, mas estava dentro do ser humano isso. Então hoje me sinto super bem por isso, apesar de que eu sempre relato que quando eu fazia esse tipo de coisa, eu mesmo achava que eu era um pouco fora da casinha, né? É mesmo? O que tu pensava a teu respeito? Porque Isso é importante para as pessoas que se acham assim, meio fora da casinha. Porque imagina, né? Como eu disse, arte orgânica, né? Criando forma em raízes, troncos, galhos, né? Desde peças de meio metro até peças de 4 metros de altura que eu tenho hoje, as pessoas ficavam, né? Mas pouco, né? E eu também. Tu também? Como é que é isso aí? Tu fazia e depois tu estranhava? Não, eu não estranhava, eu gostava, eu tinha uma verdadeira paixão como tenho até hoje, né? Mas eu achava porque o que poderia trazer para mim além de um benefício pessoal, né? Além do prazer pessoal, além da satisfação que eu tinha em criar e desenvolver aquilo, né? Então, profissionalmente, como vida, como sobrevivência, eu não via. Mas como eu sempre gostava de literatura e que falava sobre arte, um dia descobri um artista, um polonês, vindo da Segunda Guerra Mundial para o Brasil. E quando eu descobri ele já tinha uma galeria em Paris e uma em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia. E ele fazia exatamente o que eu fazia, ou eu fazia exatamente o que ele fazia. Arte em formas orgânicas, esculturas em formas orgânicas. E aí eu comecei a procurar, saber, até que a gente acabou se encontrando. Eu fui até no espaço dele, no extremo sul da Bahia, em Nova Viçosa, e se criou uma amizade, uma coisa muito forte. Que coisa boa! Ele faleceu fazem agora 5 anos, faleceu com 97 anos, e a obra dele tem no mundo inteiro, né? Então aquilo foi para mim o meu norte, a referência de que o que eu estava fazendo poderia me dar, né, um lado profissional dentro da escultura orgânica. Né? Sim. E isso foi, então, uma coisa muito importante.
encontrar um par, né? Uma parceria, exatamente. Para dizer, né? É como se fosse uma espécie de extinção Exato. que encontra o outro ali. Ele foi ainda considerado uma das maiores figuras dentro desse tipo de escultura, né? Franz Krasberg. Franz Krasberg. Franz, não Frank. Franz. Franz com S. Franz com S. Franz com S. Mas assim, conta um pouquinho da tua relação com isso que é essa matéria orgânica. A gente assistiu um vídeo, né? Acho que está no Instagram, que tu fala um pouquinho sobre o tempo que tu leva para fazer essa composição com a peça. Como é que é a tua relação com essa matéria que ali está? Essa matéria acontece num garimpo, né? Eu sempre chamo de garimpo. O que é o garimpo? É encontrar essa árvore morta naturalmente, né? Ou morta ou caída por intempéries, né? Que tem acontecido muito com temporais que nós temos tido, né? Tornados, né? Uma série de coisas. E naturalmente, num dia que nem hoje, que não tem vento, né? Absolutamente nada, né? Pelo menos aqui, né? Caem 3 grandes árvores na Grande Porto Alegre. Aí tu vai dizer, poxa, mas como? Como é que pode cair uma árvore enorme, né, num dia que nem hoje? Elas caem pelo crescimento das cidades, né, dos centros urbanos, né? Porque hoje o desenvolvimento, tanto de telefonia, eletricidade, água, gás, tudo é praticamente subterrâneo, né? A grande parte. Então as companhias vão cortando as raízes, né? E elas vão tendo um comprometimento. E muitas morrem depois de 3, 5, 6 anos. Os bichos acabam atacando, né? Os cupins de monte, que é chamado, são cupins que dão na terra, né? E elas caem naturalmente sem nada. Na Redenção, fazem agora, eu acho que uns 4, 5 anos, que caiu uma árvore enorme, até teve um óbito nisso, né? Uma pessoa que estava caminhando lá foi atingida e morreu, né? O Parque da Redenção tem um número absurdo de árvores mortas e sendo retiradas em todas as partes, né, de áreas urbanas, né? Ou por risco ou por morte natural. É que eu acho interessante que tu está contando todo antes de tu encontrar, que faz parte Exatamente. do teu processo. Exatamente, esse é uma das partes. E aí, quando essa madeira ou comunicado, né, para buscar, porque retiraram, coisa assim, né? Ou porque eu vou atrás mesmo, porque eu já encontrei, ou vi num local de que passei, né? Aí tem que pegar um caminhão MUC, né, transportar e levar para onde eu trabalho e resido, né? E aí começa o que eu chamo de diálogo, né? É feita a limpeza, né? Onde é retirada terra, pedra, outros materiais que muitas vezes vêm nessas raízes, né? Ou no tronco, muitas vezes se encontra pregos, ferros, né? Uma série de coisas que a gente não acredita, né? Que as pessoas põem. E aí é feita essa retirada, muitas vezes tem que ser lavada, né? E aí vem o que eu chamo de conversa, né? Que aí vem o lado que parece que a loucura bate a porta, né? Um diálogo com quem não te responde. Não sabemos se não né? responde. Não responde com voz, né? Mas pois responde de uma outra maneira. Como é que é esse diálogo? Como é que é isso? É a observação, né? Vendo aquilo que eu sinto, do que poderia ser explorado e daquilo que ela naturalmente proporciona para que eu deixe, né? Ou retire dela, né? E criando as formas. Então,
esse é o início. E depois, esse processo todo, eu tenho esculturas, tenho uma na galeria em Porto Alegre, que eu vou ter uma exposição, Sim. que tem quase 4 metros de altura, que tem mais de 6 meses de trabalho. Sim. É um longo diálogo. É um longo diálogo. E continua depois, né? Ah, continua. Porque depois que... Quando é que a peça está pronta, por exemplo? Ela tá pronta quando eu sinto que ela não tem mais nada para... que ela está dentro do que eu posso chamar de nascida, né? Olha só. Aham. Porque é um sentimento que eu vejo que não tem mais o que eu fazer, né? Nem ela tem mais para dar, mas tem detalhes, tem coisas que é só o tempo, né? De formão, de grosa, de enxó, que vai dando, e muito de lixa de mão, né? É um trabalho que eu digo, trabalho que é feito à mão, né? Não tem outra explicação, não tem outra maneira de ser feito, né? Aí quase pegar o tempo com a mão, né? Porque é um tempo que ali se coloca. E tu tá com uma exposição Permanências, isso? Isso, Permanências. Quando é que vai ser? Onde vai ser? Ela vai ser na Galeria Tinazápoli, uma galeria de mais de 40 anos, em Porto Alegre. Uma galeria que representa vários artistas pelo país e até fora do país. Ela sempre representou Iberê Camargo, quando Iberê Camargo ainda morava no Rio de Janeiro. Depois ele veio para cá. E ela já representava Iberê no Rio de Janeiro. Hoje é uma galeria que faz avaliação de obras de Iberê Camargo pelo país todo, né? E essa galeria eu estou agora praticamente há 15 anos já que me representa, em Porto Alegre. Vai ser no dia 31, uma sexta-noite, um vernissage, abertura. Convidados todos. Gostaria muito, né, que todos pudessem estar presentes, né? Ou também fica até dezembro essa mostra, né? Fica um mês. É um mês mais ou menos. É uma individual, né? São 33 obras minhas. Puxa vida. Então tenho desde obras pequenas até obras bem grandes. E assim, eu te ouvindo falar, eu sei que tem uma importância muito grande o que tu está falando, porque é muito tempo e diálogo com as árvores, né? Que eu penso assim, o teu trabalho muito como um resgate de um abandono, o resgate da queima, ao invés de queimar no fogão, também se transforma em outra coisa, mas muitas vezes a gente não tem a perda só em fogão, a gente tem a perda de queimadas, né? Queimadas, muitas vezes, naturalmente elas queimam, elas estão mortas, tem quedas de raio e elas acabam pegando fogo. Eu já resgatei madeiras queimando 15 dias. Olha só. São árvores enormes e dentro delas nativas, exóticas, tanto, né? Porque aí eu tive que apagar o fogo e disse, vou levar, né? Porque me interessa. É uma história, faz parte, o queimado faz parte da vida dela, né? Sim. Então, muitas delas, essa parte queimada, né? Continua na escultura. Sim, é por isso, né? Permanências, que é o nome da tua exposição, eu acho que tem a ver com tudo isso. Exatamente. Né? Que é o que permanece. Eu tem sempre, uma história, né? Ela permanece e eu sempre quis dar algo a mais para quem já nos deu muito. Né? Então, a perpetuação dessas raízes, desses troncos, desses galhos, para mim é fundamental, é de uma importância pessoal muito grande. Né? Então, pelo tipo de criação que eu tive, pela maneira que eu sempre vi essas madeiras... Como é que tu via essas madeiras? O que é esse pessoal para ti? É como uma energia, porque quando criança a gente consegue visualizar uma coisa muito mais do que quando adulto.
Quando adulto, muitas vezes a gente passa e não vê as pessoas. Como é que tu viu isto? É porque isso já vem comigo, dentro de mim. As pessoas não têm essa muitas vezes não é falta de capacidade. A ligação, o interesse, a energia pela obra. No caso, a matéria-prima. Né? Para mim, a matéria-prima é a obra. Então, Isso tem a ver com a tua infância? Isso tem a ver com o teu... Tem a ver com a minha infância, porque isso aconteceu de ver as imagens, as formas, quando era criança, como eu disse, aos 10 anos. Né? E isso só foi se acentuando. Eu vejo hoje uma árvore morta, ou queimada, ou mesmo quebrada, me chama muita atenção. Por exemplo, perto da Redenção, na universidade ali, tem um monte de plátanos já ocos, né? Quebrados, e ainda estão ali, né? Então essas formas me encantam muito, né? É uma coisa muito importante. E como a minha proposta também foi em trabalhar com as madeiras do Rio Grande do Sul, eu trabalho com todas. Eu trabalho com frutíferas, né? Aí tu vai, frutíferas, mas quais? Todas. Todas que proporcionam pereiras, bergamoteiras, laranjeiras, cerejeiras, abacateiros, né? Exóticas, ornamentais, nativas. Eu tenho encontrado um monte de árvores nativas, abandonadas, né? Mortas há muito tempo, né? Por descaso, por morte natural. Eu fico te ouvindo e penso na tua relação com isso que é tão importante que não tem valor, parece. É algo que ficou abandonado e inclusive nem se enxerga. Não se enxerga. Normalmente não se enxerga. Então há um resgate disso que foi abandonado, dizer, não, para um pouquinho, existe essa aqui, esse é o abacateiro, né, essa é a bergamoteira, Exatamente. Essa, né, que é algo tão importante, principalmente nos últimos tempos em que a gente, eu acho que perdeu um pouco da lembrança, da identidade. Né? A gente acaba perdendo porque muitas vezes o foco é outro. Nós temos, por exemplo, grandes áreas de descarte de laranjeiras e bergamoteiras que já cumpriram o seu período de produção maior, né? E elas são retiradas, são descartadas e elas vão para carvoeiros, né? Então o que eu faço? Eu sempre via, quando criança, o porta-enxerto das bergamoteiras e das laranjeiras, né? E aquilo me chamava atenção. Como que não poderia ser se na parte de cima já era muito interessante, na parte de baixo como é que não era? E no meu Instagram tem eu trabalhando nas bergamoteiras e utilizo as raízes. As raízes. Para cima, de uma forma como se fosse uma flor, um buquê de flores, coisa assim. Isso me chamou a atenção e continua me chamando a atenção. Sim, e a possibilidade de tu fazer a transmissão disso que chama atenção e nos coloca, né, em contato com o que é o meio ambiente, a importância então disso. Então vem a história da perpetuação da madeira, a perpetuação da bergamoteira e laranjeira que já nos deu suco, fruto, né? Muitas vezes geleias, enfim, sei lá, tantas coisas. Alimento, sombra, exatamente. Identidade. Virando, né? Nós estamos numa cidade da bergamota, por exemplo, né? Então, acho que a gente tem muito a explorar e ver, né? Sim, e essa exposição que tu vais fazer fica 30 dias. E onde mais as tuas obras estão expostas? Por exemplo, aqui na cidade? Aqui na cidade eu tenho clientes particulares, né?
Tem obras em acervos particulares, né? E no museu tem? Tem. No Museu de Arte da cidade? Sim, lá tem. Eu tenho também no Museu de Arte Contemporânea em Porto Alegre, no Mário Quintana, tem uma obra, né? Minha, uma obra de 2,70 metros por aí. Né? Tenho obras em várias outras partes, Curitiba, São Paulo, tenho uma galeria em São Paulo. Tenho obras fora do país, não que eu mandei, não que eu vendi diretamente para fora do país, mas em empresas de fora do país que acabaram comprando minhas obras e levando. Então tem várias partes que também tem minha obra. E para comprar a tua obra, isso é pelo Instagram? Como é que tu estás no Instagram? Qual é o teu nome lá? Iteovino Adolfo Iana. Tudo junto, né? Aí tem vários processos, ou então, né? No meu ateliê, ou em galerias, né? As galerias também. Também. Porque é importante essa conversa que tu também tem com o mercado, né? Que são as pessoas que compram a tua obra. Como é que é essa relação, assim? Essa relação acontece de colecionadores particulares, né? Tem vários que colecionam, tem gente que tem um acervo extraordinário, não só de esculturas, mas de quadros, de outros tipos de escultura também. E tu não fica assim, como é que eu vou dizer, afetado porque está vendendo a tua obra? Tu fica feliz? Tem algumas que Que dói. que realmente é uma coisa meio difícil, né? Mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque eles conseguiram sentir a energia que eu senti e conseguiram ver o que eu vi. Sim, perfeito. Teu viu que nosso tempo está terminando. Muito bom, obrigada. eu te agradeço. Volte sempre. Obrigado. Eu espero que a gente possa estar lá dia 31 Tomara, na galeria. tomara. Para ver permanências, então, que eu acho que vai estar maravilhoso. Tá? Ótimo. Muito obrigada. Agradeço. Volte sempre. Obrigado. Vim vadia, vadia, meu Deus. Vim vadia, vadia, meu Deus. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Vim vadia, vadia, meu Deus. 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 Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo.